Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para gravar aí o segundo vídeo, amém? Você que assistiu o outro vídeo, sabe que esse aqui é o segundo vídeo das palavras que o Senhor nos deu. Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Partilhando Pão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está chegando agora, se inscreve, meu querido, minha querida. Se inscreve, deixa o seu like para nós, clica no sininho das notificações e se você gostar, se você sentir que é de Deus, compartilha aí com o teu irmão, amém? Com a tua irmã, essa palavra do Senhor. Compartilha a palavra, meus irmãos, amém? Esse aqui é o segundo vídeo que nós estamos fazendo, uma sequência de 4 vídeos, para que Deus, Ele venha através do Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, amém? Eu vou abrir aqui agora a Bíblia com vocês no livro de João, amém? Evangelho de João, versículo 16, no versículo 25, estava aqui eu caçando, versículo 25 ao 27, amém? Deixa eu chegar aqui no 25, aqui. Diz aqui na introdução dessa Bíblia, vencendo o mundo, glória a Deus. E Jesus terminou dizendo, eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Deixa eu ver aqui. Amém. E eu vou ler aqui o último versículo 33, 33, diz assim, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Amém, meu amigo? Meu irmão, Jesus, ele andou ao mundo, ele vem ensinando os discípulos a palavra de Deus, a palavra do Pai. E ele deixou o ensinamento, aquilo que realmente a gente devemos seguir, esse ensinamento. Qual é o ensinamento que ele colocou? Para que nós venhamos o quê? Amar. Se nós amamos a Cristo, cremos que Jesus veio ao mundo em carne, em que Jesus veio ao mundo, nós cremos que isso, né, que Ele é Filho de Deus, nós cremos nisso, então nós também cremos em Deus. Então, os dois é Jesus e o Pai é um. Então, se nós cremos num, nós cremos em Deus também. Então, nós somos essas duas coisas que a gente tem que fazer. Ele fala aqui no 27, né? João capítulo 27, 16, verso 27. Pois o próprio Pai ama e Ele os ama, porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Então Ele está dizendo, se vocês me amam, então Deus ama vocês também, porque vocês creem que eu vim de Deus. Então se nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus. Então não tem como você falar assim, não, só Deus. Não tem como. Porque Jesus é intermediário entre o homem e Deus. Então ele está ali. Então ele fala, se você pedir algo para mim, eu nem preciso falar nada com Deus, porque vocês me amam, vocês creem em mim. Então se eu creio em Deus, em Jesus, então o Pai vai fazer tudo o que eu pedi em nome do Senhor Jesus, que é o Filho. Em nome do Filho, Deus faz aquilo na nossa vida. Porque Ele está explicando aqui na palavra. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então Ele está dizendo, vocês que me amam, creem em mim, então terá a mudança,
terá aquilo que o Pai vai fazer nas suas vidas. Se você pede em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Pai concederá ali para mim, para vocês. Tá, irmão? Então a gente tem que entender que existe um caminho, né? Existe uma ordem, um caminho para nós entender como nós vamos receber algo de Deus, como nós vamos alcançar algo de Deus. Então ele está dizendo, sabemos que aqui no 30, sabemos que agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça a pergunta. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Então é isso, se eu creio que Jesus veio de Deus, então já está tudo, nós estamos aqui nas mãos de Deus. Deus vai cuidar, Deus vai fazer. E aquilo que eu pedi, então Deus vai ouvir aquilo que eu pedi. Tudo que eu pedi, Deus vai ouvir através do Filho, porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos nisso, isso vai acontecer, irmão. Então, nós precisamos entender esse caminho. Precisamos ter esse conhecimento, esse entendimento, para que Deus venha fazer algo na nossa vida. Porque se nós não entender, nós não tem como nós vamos pedir algo e aquilo vai chegar até Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento, para que Deus venha fazer algo na nossa vida. Amém, irmão? Não deixa que nada ali, as coisas do mundo, venha fazer parte no seu coração. Deixa que Deus venha fazer parte no seu coração. Que Jesus esteja no seu coração, fazendo algo na sua vida. Olhando sempre para nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o intermediário entre o homem e Deus, entre o homem e Deus. Então Ele é intermediário. Então tudo que nós fazemos vai passar por Jesus. Então tudo passa por Ele e chega até o Pai. Então nada vai chegar ao Pai se não for passado por Jesus. Se eu pular, então eu não estou crendo em Jesus. Então o Pai também não vai crer em mim. Deus não vai fazer nada por mim. Se eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. Amém, irmão? Então existem duas coisas. Se eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus. Eu tenho que crer em Jesus para que eu venha também crer em Deus. Então existe essa forma. Se eu não fizer isso, nada vai ser de bom na minha vida. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, olha o que Deus está falando aqui, né? Vencendo o mundo. Jesus, ele venceu o mundo, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele deixa claro aqui que ele se fez carne, ele veio viver como eu, você, nesse mundo. E quando ele estava vivendo em carne, assim como eu e você, né? Ele passou por aflições, ele passou fome, ele sentiu frio, ele passou por lutas, ele foi, né, tentado por Satanás. Ele passou por tudo, minha irmã, por tudo. Aí você fala, mas ele era filho de Deus, mas ele era carne. Ele era carne, né? Ele tinha a fé, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia que Deus era com ele. Essa é a diferença entre nós e Jesus quando andou aqui nesse mundo, minha irmã. Jesus era como eu e você, meu irmão. Jesus era um homem que sangrava, que sentia fome, sentia sono, frio, sede, que sentia tristeza. Jesus sentia tristeza. Jesus chegou a chorar como ser humano, normal, comum. Nós podemos chorar, nós podemos lamentar, nós podemos se entristecer, claro, nós podemos perder a linha. Jesus, ele perdeu a linha ali, quando ele ficou nervoso ali, com aquele bando de cambista vendendo coisa ali, fazendo negociação ali na frente do templo, da casa de Deus, ele saiu chutando tudo, quebrando, jogando tudo pro alto. Então assim, Jesus foi um homem normal. Mas a diferença entre nós era qual? É que ele sabia o Pai que ele tinha. Ele sabia que Deus, que apesar dele viver aqui nesse mundo, ele estar aqui nesse mundo, que ele tinha um Deus lá em cima, um Pai poderoso, que ia cuidar dele em todo o tempo. Essa é a diferença entre nós. É porque nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus deixa claro isso. A única diferença é a nossa fé.
A minha e a sua fé, meu irmão, minha irmã. A nossa fé, ela tem que ser constante. Nós não podemos deixar que a fé em Deus, que a fé que nós temos no Senhor, ela se abale toda hora, ela fique oscilando, sabe como as ondas do mar? Uma hora vem aquelas ondas altas, grandes, dali a pouco vem aquela onda baixinha, pacífica, né? Uma hora a nossa fé está lá em cima, outra hora a nossa fé está lá embaixo. É isso que Deus está mostrando aqui dentro dessa palavra. Jesus fala aqui, olha, eu venci o mundo, eu venci, Jesus, enquanto estava em carne, eu era como vocês, o meu Pai me deu forças e eu venci o mundo. Então assim, minha irmã, Deus vai nos fazer vencer esse mundo também. Porque nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, não é? Não é isso, amor? Deus não fala isso para nós? Com certeza, Ele fala que nós somos peregrinos nessa terra. Então, né, tem um tempo aqui. Nós temos um lugar, um paraíso, onde o Senhor, Ele vai vir para nos levar. Então, toda essa luta, todo esse desgaste, toda essa tribulação que nós estamos vivendo aqui, minha irmã, meu irmão, vai ter fim, vai acabar. E aí nós vamos poder ir para o nosso lar eterno, para casa, ao lado do nosso Pai poderoso, glorioso. E o que nós temos que fazer para nós termos vitória? Olha, minha irmã, nós vamos ter vitória, é só confiar, é só acreditar, é só esperar, né? Lembra lá do salmista Davi, acho que é o Salmo, não sei se é 70, 76, que ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e Ele veio, e Ele me deu vitória, né? Esperei com paciência. Nós temos que ter paciência, meu irmão, minha irmã. Uma das virtudes de Jesus quando andou aqui na terra, se você lê a Bíblia, meu irmão, de capa a capa, nós vemos ali que Jesus, ele era muito paciencioso, e o que reinava no coração dele era o amor de Deus, o nosso Pai. E o que tem que reinar no nosso coração? O amor de Deus, o nosso Pai. E nós temos que confiar, que crer, que acreditar que Jesus já venceu esse mundo por nós. Então vamos somente dar continuidade ao que Jesus fez, né? Jesus fala assim, né? Aqui, ó, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Nós estamos unidos com o Senhor. A presença dele habita em nós hoje para quê? Para nos trazer paz. Aí você fala assim, mas como que eu vou ter paz? Eu estou vivendo um inferno, a minha vida está destruída. Então, minha irmã, aí é que tá. É aí que você tem que ter paz. Mas vivendo no inferno, você acha que você ter paz é estar tudo ao seu redor, lindo, maravilhoso, do jeitinho que você sonha, meu irmão, minha irmã? Para de agir como criança, né? Criança birrenta. As coisas não têm que estar da maneira que nós queremos, que nós sonhamos, para nós ter paz. Nós temos que ter paz em Cristo Jesus o tempo todo. Né, amor? Aqui ele fala assim, aqui no João, capítulo 16, verso 22, ele fala assim, ó: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu ouvirei novamente. Eu verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então vocês, irmãos, se vocês permanecer firmes, lutando por essa vida, lutando para a sua salvação, para você ir para casa, que a nossa casa não é aqui, então ele vai vir, e vai vir de novo, e você vai ter essa alegria eternamente. E essa alegria é muito maior que tudo, melhor que qualquer coisa que você possa conquistar aqui nesse mundo, nessa terra. Minha irmã, meu irmão, a alegria que nós vamos ter
o gozo que nós vamos sentir quando Jesus ele vier para resgatar a igreja dele. Eu vou falar para vocês, não tem nada nessa terra que se compare